Oi, pessoal! Hoje a gente vai continuar, então, o estudo do capítulo 5 e na aula de hoje a gente vai ver o módulo de resistência, que é dado por essa letra W, tá? E a unidade dele é comprimento ao cubo. Então, pode ser metro ao cubo, centímetros ao cubo, milímetros ao cubo e assim vai. É comprimento ao cubo. Só que antes de mostrar como que ele é calculado, eu vou relembrar rapidinho uma equação que a gente deduziu na aula passada, tá? E só lembrar também que todas aquelas equações que a gente já viu nesse capítulo, elas só são válidas se estiverem de acordo com essas três hipóteses que estão aparecendo na tela, ok? Então, como vocês já sabem, a gente consegue calcular a tensão normal, que é esse sigma, fazendo a multiplicação do momento fletor por essa distância y, que é contada a partir da linha neutra, né? E aí eu divido isso daqui pelo momento de inércia I. Esse módulo de resistência nada mais é do que uma relação que só depende da geometria da seção transversal. Como assim? Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. Então, aqui eu tenho uma viga engastada livre, ela está sofrendo a ação do momento fletor, que nesse caso é um momento fletor positivo, que está tracionando as fibras de baixo e comprimindo as fibras de cima. Aqui eu tenho o eixo X, e aí o que a gente fez? A gente fez uma seção nessa viga e está olhando essa seção de frente, que é essa representação que está aqui do lado. E lembrando que essa seção ela só está desenhada desse jeito aqui porque é uma seção genérica, né? Ela podia ser uma seção retangular, uma seção circular, enfim. Essa aqui é uma forma genérica. Aí aqui a gente tem o eixo Y, né? Nesse caso o Y está apontado para baixo, e aqui tem o eixo Z, que coincide com a linha neutra. E além disso, a gente destacou também duas distâncias, que são esse C1 e esse C2. E repara aqui que o C1 ele é contado da linha neutra até a extremidade inferior e o C2 ele é contado da linha neutra até a extremidade superior. E por que a gente fez isso? Porque se vocês lembrarem da aula passada, a gente viu que as tensões máximas, elas estão aonde? Nas extremidades, certo? E aí dá para saber aonde que vai ser a tensão máxima de tração e aonde vai ser a tensão máxima de compressão, dependendo do momento fletor que está atuando, né? Se ele vai ser positivo ou negativo. Nesse exemplo aqui, está atuando o momento positivo, como eu já falei para vocês, né? Então ele traciona as fibras abaixo da linha neutra e comprime as que estão acima da linha neutra. E repara que essas distâncias aqui, ó, elas vão justamente dessa linha neutra até as extremidades, que é onde eu encontro essas tensões máximas. Então, eu vou conseguir substituir elas no lugar desse Y. Como? Então, ó, tensão máxima de tração. Então, nesse caso, momento fletor positivo, tração vai ser nas fibras de baixo. Então, o que eu vou fazer? Vai ser o momento multiplicado pela distância C1, tá? Que vai da linha neutra até a extremidade inferior, dividido pelo momento de inércia, ok? E aí, se eu quiser saber a tensão máxima de compressão, por isso que está esse sinal negativo aqui em cima, eu coloco o momento vezes essa distância C2 dividido pelo momento de inércia. Então, o que é, enfim, o módulo de resistência? Nada mais é do que a divisão do momento de inércia por essa distância que vai da linha neutra até as extremidades. Então, nesse caso, a gente tem o módulo de resistência 1, que é o módulo de resistência inferior nesse caso, né? E o módulo de resistência 2, que é o módulo de resistência superior, que é o momento de inércia dividido por C2, certo? E o que acontece se eu tiver, por exemplo, uma seção que ela é simétrica? Então, o C1, essa distância C1 vai ser igual a essa distância C2. Como nesse caso a única coisa que varia é o C1 e o C2, se eles forem iguais, o módulo de resistência também vai ser igual, certo? Então, ó, quando o C1 é igual ao C2, peças simétricas com relação ao eixo Z, o W, né, o módulo de resistência, vai ser também o mesmo. Então, agora que a gente sabe como é que ele é calculado, tem como substituir nessa equação da tensão, certo? Da tensão máxima. Então, no caso da tensão máxima de tração, aqui eu tenho C1 dividido por I. Eu posso substituir pelo inverso desse módulo de resistência 1, certo? Que é I sobre C1. Então, fica tensão máxima de tração igual ao momento dividido pelo módulo de resistência 1. Agora, tensão máxima de compressão. No lugar de C2 dividido por I, a gente coloca 1 sobre módulo de resistência 2, certo? E aí a gente pode calcular desse jeito também. Então, essa é uma outra maneira de calcular a tensão máxima, tanto de tração quanto de compressão,
se eu tiver, por exemplo, os valores de momento e de módulo de resistência. Agora, só para ilustrar melhor o que eu acabei de explicar, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. Então, a gente tem uma seção retangular, tá? De base B e altura H, e aqui já está indicado para a gente onde que é o eixo baricentral dessa seção, né? Que, na verdade, é um eixo de simetria, porque ele está dividindo a seção em duas partes iguais, de altura H sobre 2. Então, esse é um caso particular disso aqui que eu acabei de explicar. Então, como que vai ser? Para calcular o módulo de resistência, eu tenho que saber a inércia e a distância da linha neutra até as extremidades. Então, a inércia, como que é calculada a inércia com relação a esse eixo baricentral para uma seção retangular? Se a gente vê lá por Steiner, como que é calculado? Base vezes a altura ao cubo dividido por 12, certo? E as distâncias da linha neutra até as extremidades? Nesse caso, como já falei, é o eixo de simetria. Então, C1 vai ser igual a C2. E a gente vê pela imagem que vale H sobre 2, certo? Então, eu faço a divisão entre eles e o que vai restar? Esse 2 eu simplifico com esse 12, fica 6. Esse H eu posso simplificar com 1 aqui de cima. Sobra, então, que o módulo de resistência pode ser calculado por base vezes a altura ao quadrado dividido por 6. Porém, uma outra coisa que a gente sabe também é calcular a área dessa seção. A área dela pode ser calculada por base vezes a altura, certo? Então, se eu substituir a base vezes a altura aqui, o que vai sobrar? Vai sobrar que o H vai ser calculado pela área multiplicado pela altura dividido por 6. E vocês vão ver que isso daqui vai ser importante para a gente entender o conceito que eu vou mostrar na próxima página. Então, a última observação importante dessa aula é que, para seções de mesma área, quanto maior a altura, maior a capacidade de resistir ao momento. Então, por exemplo, nesse caso, tem duas seções retangulares. A gente vê que elas têm alturas diferentes, né? Essa daqui é mais alta do que essa. Porém, como foi indicado, a área 1 é igual à área 2. Então, como que eu vou saber qual resiste mais ao momento? Então, isso vai depender da altura. Por quê? Como a gente viu, o módulo de resistência ele é dado pela área multiplicado pela altura dividido por 6. Se a área entre eles é igual, esse A sobre 6 aqui vai ser uma constante. Então, o módulo de resistência ele vai depender só do valor do H. Então, nesse caso, quanto maior o H, maior o módulo de resistência. Quanto menor o H, menor o módulo de resistência. Então, nesse caso, essa área 2 aqui vai resistir mais ao momento do que a área 1. E para essa aula era isso, pessoal. Então, na próxima a gente vai ver um pouquinho sobre rendimento da seção e espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só me perguntar.